Atravessiamo! Vamos atravessar! Sejam muito bem-vindas e bem-vindos por aqui no canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, eu sou fisioterapeuta e terapeuta corporal integrativa e estou aqui para a gente conversar sobre as travessias da vida. E queria contar para vocês um pouquinho mais de mim, falar um pouquinho mais, né? Para quem não me conhece assim de pertinho, talvez não saiba que eu moro no litoral, né, na praia, no sul de Santa Catarina, há 9 anos. E isso não foi sempre assim, né? Antes de morar aqui, eu morava em Porto Alegre, né, na capital do Rio Grande do Sul, uma cidade muito com muito concreto, né? E eu nutria no meu coração esse desejo, esse sonho de morar na praia. Eu sempre tive uma conexão muito grande com o mar e esse sempre foi um desejo meu. E essa foi uma grande travessia que eu fiz. Eu não fiz essa travessia sozinha. Eu fiz essa travessia, né, com a minha família, com meu marido e com a minha filha, que tinha 6 anos na época, pequenininha. E a gente veio para cá encontrar esse desconhecido, né? A gente não sabia como que ia ser. Eu tinha muita vontade, né, de morar na praia, mas nunca tinha morado, né? E a gente ouvia muita coisa, então senti várias coisas, né? O frio na barriga, o medo, mas lá no fundo eu tinha certeza que era o que a minha alma pedia. E sempre, né, cada vez mais eu reforço essa certeza, né, toda vez que eu me deparo com aquele mar que eu amo. E agora aqui, né, verão, dezembro, é quando eu começo também a oferecer as práticas na praia. Então, estou gravando para vocês aqui. Acabei de chegar da praia, acabei de oferecer uma prática na praia. Então, a gente fez caminhadas, depois a prática corporal somática. Às vezes levo o bambolê também. Não sei se vocês já viram, né, os vídeos dos bambolês, que a gente dança com o bambolê, que é uma forma também de trabalhar o corpo. Então é um novo tempo por aqui, verão, é esse tempo onde a gente consegue curtir, né, mais a praia, porque aqui no inverno é frio, é chuvoso, e esse é um desafio, né, de morar na praia o tempo todo, porque a gente vive esse inverno na praia, que é diferente, né? É uma outra aventura e que também tem as suas delícias, né? Tem os seus momentos bons de muita conexão, de introspecção, de silêncio. E, e esse tempo todo vivendo pertinho do mar me transformou muito, me fez perceber muitas coisas. E eu acho que é por isso que eu hoje compartilho com vocês, né, esse atravessiamo, que são essas travessias de vida que a gente vai fazendo, né, e que o mar nos ensina muito sobre tudo isso. Eu chamo, né, para quem está no travessiamo, chamo carinhosamente, né, as marinheiras que estão comigo, que saem em viagem, em travessia nesse mar. Esse mar representa esse desconhecido que a gente vai encarar quando a gente resolve mudar, né? Quando a gente resolve fazer algo diferente. Então, quando eu saí lá de Porto Alegre para vir para cá, eu não tinha ideia do que eu ia encontrar aqui e não tinha ideia de como ia ser. Eu sabia, né, que eu poderia voltar se eu quisesse, se algo não desse certo, né? Se eu, enfim, alguma coisa acontecer. Então, ter para onde voltar também é algo que nos aquece o coração e nos dá coragem para ir em direção a esse desconhecido. E aí a gente vai vendo, né, que a nossa alma já sabe para onde que a gente tem que seguir. A gente tem que seguir com medo mesmo e deixar esse movimento acontecer. E aí, né, uma das propostas do Traversiamo é experimentar práticas que nos ajudam nessas travessias. E a questão é a seguinte, né? Por que será que é tão difícil para a gente mudar? Mudar hábitos, mudar pensamentos? Por que que é tão difícil, né? Essa é uma pergunta que me acompanha há muito tempo.
Então, eu como fisioterapeuta, né, como alguém que está na área da saúde, a gente vai vendo isso. A gente sabe muito bem tudo que a gente precisa fazer para ficar bem, para ficar saudável, né, para ter uma vida, né, melhor. Só que muitas vezes a gente tem a consciência, a gente sabe, só que a gente não consegue fazer os movimentos. E inclusive, né, quando a gente começa um processo de autoconhecimento, a gente vai se conhecendo, entrando em contato com as nossas questões e a gente vai tendo consciência, a gente vai acessando coisas, informações. Mas aí a gente às vezes fica com tanta informação sobre nós e a gente não sabe o que fazer com isso e não consegue, né, alterar ou fazer as mudanças que aquelas informações nos trouxeram. E às vezes isso gera mais angústia, mais sofrimento. E aí eu fui me perguntando isso por muito tempo, né? Muito tempo, meu Deus, por que será, né, que é tão difícil fazer essas mudanças? E aí a gente começa a perceber, e eu comecei a perceber, e comecei a estudar que um dos pontos para a gente conseguir efetuar as nossas mudanças é que essa consciência, ela não pode acontecer só na nossa mente. Ela tem que vir para o nosso corpo, né? O corpo tem que participar dessa mudança. Como assim, Jéssica? A gente não percebe, a gente não se dá conta, mas a gente vem construindo uma linguagem corporal na forma como a gente se expressa, como a gente se relaciona, como a gente se comporta diante dos desafios, e a gente vai fixando uma determinada forma de ser, de agir, de estar no mundo. E a gente cristaliza isso, né? E a gente passa, a minha cachorra aqui cheirando o computador balançou. E a gente passa a agir sempre da mesma forma, a reagir sempre da mesma forma. Então, muito antes que algo possa chegar na nossa consciência de informação, o nosso corpo já está reagindo. Então, se alguém vem com uma proposta nova para nós, de fazer um movimento novo, né? E aquilo, em algum lugar, né, do nosso inconsciente, subconsciente ou até consciente, pode parecer uma ameaça para nós, e essa ameaça é simplesmente pelo fato de eu não saber o que que vai acontecer. Esse desconhecido me assusta, né? Então, se eu leio isso, né, muito antes de chegar na minha consciência, o meu corpo já vai reagir com tensão, né, com segurar o movimento. E aí pode até ser que eu diga, tá bom, vou experimentar. Pode ser, acho que é legal, acho que eu preciso disso. Mas o corpo já se tensionou todinho e tá dizendo: não, é melhor não, não faz isso, porque a gente nunca fez, a gente não sabe como é que é, tu não sabe, isso talvez não seja legal, tu possa se colocar em risco. E aí, eu, com o tempo, né, vou percebendo tudo isso e as coisas vão. E é engraçado, porque quando a gente tá com esse corpo tenso, segurando esses novos movimentos, tudo começa a colaborar, né? Começam a aparecer resistências para que a gente realmente não faça. E aí chega um momento que a gente diz: ai, quer saber? Isso aqui também nem é para mim. E eu acabo desistindo. Agora, se eu consigo trazer o meu corpo, né, para a terapia, se eu consigo trazer o meu corpo para esse processo de autoconhecimento, eu vou trabalhando nesse corpo essas resistências, essas tensões, essas reações que surgem e que elas podem, né, essas reações elas são legítimas, porque elas podem estar conectadas com a nossa história de traumas, de sofrimento, de medos que a gente já viveu, das coisas que a gente aprendeu do nosso pai, da nossa mãe, né? Então, esse corpo, ele tá trazendo coisas que são legítimas, mas que a gente pode sim, né, trabalhar com muito respeito, com muita amorosidade, com entendendo o tempo desse corpo, para que a gente possa ir soltando tudo isso, abrindo espaço para respirar mais, né, para ampliar essa respiração. E aí, daqui a pouco eu pensar, tá bom, acho que agora.
eu consigo dar esse passo. Eu consigo, né? Eu consigo experimentar um pouco mais disso. Eu consigo me aproximar mais, né? Muitas vezes a gente não consegue nem trazer, assim, falar em voz alta os nossos desejos, porque a gente tem medo de ter que realizar eles, né? Porque tem todo um caminho para que as coisas aconteçam. E a gente vai precisar desse corpo, vai precisar desse esforço, sim, né, para fazer as mudanças, porque tanto o corpo quanto a mente vão resistir, vão trazer, vão querer voltar lá para aquilo que é conhecido, aquilo que é cômodo, né? Aquilo que aqui tá bom, mas não tá bom, mas aqui eu já conheço, então vamos ficar aqui. Então a gente vai precisar de tempo, a gente vai precisar de esforço, de dedicação e trazendo o corpo junto, movimentando esse corpo, abrindo espaço, acomodando esse medo que vem, né? Integrando isso, dizendo, ok, eu tô com medo, natural, mas eu dou conta de fazer isso. Eu vou com esse medo aqui, respirando e integrando esse medo. E eu vou avançando nesse caminho. E aí é por isso, né, que o Atraversiamo traz práticas para nos ajudar em todo esse processo. Então, as práticas corporais ajudam a gente nisso, a ir metabolizando e integrando as coisas que a gente vai descobrindo a nosso respeito, as resistências que vão aparecendo ao longo do caminho. Então, a gente vai estar lá fazendo as práticas das páginas matinais, escrevendo todos os dias, e a gente vai se deparar com muitos conteúdos nossos. E às vezes esses conteúdos geram angústia, né? Geram ansiedade, e aí a gente vai para o corpo e libera tudo isso. A gente descobre desejos e vontades, e a gente, nossa, e agora? O que que eu faço com isso que eu acabei de escrever aqui, que é um desejo meu? Vamos trabalhar o corpo para ir em direção a esse desejo. A gente vai fazer as caminhadas e aí a gente vai colocar o nosso corpo em movimento, a gente vai começar a adquirir mais vitalidade, a gente vai começar a olhar para as coisas ao nosso redor, entendendo que tudo está conectado com as nossas questões e está nos trazendo muitas vezes pistas, sinais, símbolos que a gente pode se integrar no nosso processo, né? As pessoas passam por nós e nos trazem informação. Essas pessoas e essas trocas que acontecem são verdadeiros portais e que nos ajudam a acessar coisas que a gente sozinha não consegue. Então, a gente vai estar lá caminhando toda semana para colocar também essa ideia de que a vida é movimento e que a gente tem que se colocar em movimento para as coisas se movimentarem também. A gente vai estar fazendo um encontro com um artista uma vez por semana, que é um momento que a gente planeja, a gente abre um espaço na nossa agenda e deixa lá marcadinho, ó, encontro com um artista. Esse é o tempo que eu tenho para me divertir, para fazer algo que seja prazeroso para mim. É um momento onde eu vou estar ali só desfrutando. E isso é tão importante e pode ser tão mágico, porque são nesses momentos, né, de prazer, de relaxamento, que eu consigo acessar insights, ideias. Porque olha só, quando a gente está, né, vivendo uma mudança, ou até mesmo uma mudança que chega como um desafio, como um problema, né? Se a gente tá lá com vitalidade, com criatividade, com flexibilidade, vai ser muito mais fácil eu acessar as respostas que eu preciso para qual caminho seguir e o que fazer. Agora, se eu tô cansada, se eu tô rígida, tensa, com medo, pode ser que eu fique muito tempo paralisada, tentando resistir, dizendo: não, eu não quero isso que a vida está me trazendo, eu não quero fazer essa mudança, eu não quero, eu não vou olhar para isso agora. E aí eu fico ali perdendo muito tempo. Agora, com criatividade, com todo esse movimento, a gente começa a ter jogo de cintura, por isso que eu adoro o bambolê, porque a vida é esse.
movimento o tempo todo de jogo de cintura. Ok, não deu por aqui, vamos, opa, vamos por ali. E a gente vai se movimentando e seguindo. O importante é seguir, né? E que a gente não se paralise com as emoções difíceis, de medo, de tristeza, de angústia, de ansiedade, porque elas vão aparecer. E que bom! Isso significa que a gente está vivo e que a gente pode sentir sim tudo isso, mas sem se desesperar e sem se paralisar. Então, as práticas vão nos ajudando a entender tudo isso também. Além, né, disso tudo, então falei das páginas matinais, falei das caminhadas, do encontro com o artista, que às vezes acaba parecendo assim tão simples, né? Mas não é, é bem mágico. Então, a gente tem essas práticas, né, que a gente vai utilizando durante essas 8 semanas do Atraversiamo. Então, a gente tem as páginas matinais, as caminhadas e o encontro com o artista, que foram práticas, né, e que são práticas utilizadas por uma autora que eu adoro, que é a Julia Cameron, que escreveu O Caminho do Artista. E eu trago a minha bagagem das práticas corporais, entendendo que trazer o corpo para os nossos processos é fundamental e acaba sendo um grande diferencial para a gente conseguir fazer as mudanças que a gente está querendo implementar. Porque muitas vezes, né, o que eu percebi é que antes a gente fazia a proposta, né, de usar as práticas da Julia Cameron, mas muitas vezes as pessoas não conseguiam nem fazer as práticas, né? Tinham muita resistência em escrever de manhã, muita resistência em sair para caminhar, em fazer o encontro com o artista. E aí acabava que as pessoas não conseguiam nem poder falar sobre a experiência porque não conseguiam experimentar as práticas, né? E aí a prática corporal, ela vai nos dar esse reforço ou essa ajuda que a gente precisa para ir flexibilizando o corpo e fazendo com que a gente se permita experimentar o mínimo que for possível, né? O mínimo que seja possível ali naquelas 8 semanas, já que a gente está com esse desejo de realmente fazer algo diferente. Então, que a gente possa caminhar, né, do desejo, ou melhor, navegar, né, desse desejo para essa realização. E assim a gente vai fazendo, né? Então, hoje, 9 anos depois, eu fico pensando que bom que eu tive coragem de fazer essa travessia, né? De poder viver algo que eu acredito, algo que faz sentido para mim, que me nutre, né? Que conversa muito com a minha história, com a minha ancestralidade. E que bom que eu consigo compartilhar isso com vocês também, né? E oferecer um pouco dessas vivências que eu tenho aqui na praia, transformar isso em ferramentas que podem, e tenho certeza que ajudam muito a gente a se conhecer melhor. E aí a gente descobrir também, né? Quais são os nossos sonhos, os nossos desejos, como que a gente quer viver essa vida, né? E é por isso que o Atraversiamos surgiu, e é por isso que agora, então, a gente se prepara já para o Atraversiamo Verão, que vai começar em janeiro de 2025, mas que a gente já está com as inscrições abertas, recrutando aí quais são as marinheiras e marinheiros que querem fazer essa travessia, uma travessia para dentro de si, mas também para fora, para o mundo, né, para cruzar aí os 7 mares. Por isso que eu tô aqui também, ó, de figurino novo, um figurino verão, né, para sinalizar de que algo aí mudou. Então, o verão é esse tempo de expansão, de energia, de luz, né? O sol está no seu ápice. É um momento que a gente tem para sentir essa energia também no corpo, na nossa vida e materializar muitas coisas e movimentar muitas coisas aí que estavam paradas. Então, eu quero convidar vocês para experimentarem, né, essas técnicas, essas práticas, para conhecerem o Atraversiamo. Esse programa é um programa que acontece em grupo. Vocês imaginem que é vários marinheiros, cada uma no seu barquinho, mas que a gente se comunica, né? E aí, como que tá a navegação aí? Como que tá o tempo aí? E aí a gente vai se ajudando
né, nas experiências. Uma vai dizer: Nossa, ontem passei por uma tempestade, mas sobrevivi. Fui para a prática corporal e me ajudou. Fui para as páginas e me ajudou. E a gente vai fazendo esse movimento que é muito bonito e muito rico. Então, deixo aí para vocês o convite. Se vocês tiverem vontade, entrem em contato comigo para a gente conversar e vou deixar as informações na descrição do vídeo. E convidem também outras pessoas que vocês talvez achem que estão aí querendo viver uma travessia. E é isso, né? Hoje eu queria trazer então essa reflexão do porquê que é tão difícil mudar. E observem aí se vocês percebem, né, essa resistência no corpo quando algum desafio surge. E a gente segue investigando, né, essa nossa humanidade aí, né, com todas as nossas questões. Cada pessoa é um oceano repleto, né, de riquezas, de tesouros e muitas coisas a serem descobertas. E é isso que a gente se propõe um pouquinho quando a gente resolve, então, dizer sim às travessias que chegam para nós. Certo? Vamos então atravessar? Atravessiamo? Eu espero vocês. Um beijo no coração e até mais.